há uma diferença entre os conceitos de pardo, miscigenado e mestiço. Pardo é um termo empregado nos censos brasileiros para se referir a qualquer mestiço, independentemente da aparência. Nos censos brasileiros, esse termo, quando é perguntado para alguém, pelo recenseador, ele está querendo saber se você se identifica como mestiço, se a sua origem é misturada, se você descende da mistura de índio, branco, preto ou amarelo, que são os 4 tipos em que o censo brasileiro divide as pessoas. Quer dizer, pardo, no sentido do censo brasileiro, significa isso. A palavra miscigenado significa uma mistura de origens, né? Vem de mis e genus, quer dizer, a ideia de mistura e a ideia de origem. E o conceito de mestiço, que nos dicionários aparece como sinônimo de miscigenado, pode ser empregado também no outro sentido, no sentido de uma identificação como uma identidade própria. Quer dizer, enquanto miscigenado significa, é um termo mais empregado para a questão de origem, a palavra mestiço significa mais, acrescenta também o significado de identidade. Quer dizer, por quê? Porque alguém pode ser miscigenado, mas se identificar, né, com apenas uma de suas origens. Alguém pode ser caboclo, mas pode se identificar como índio. Quer dizer, alguém pode ser mulato, mas se identificar como preto, ou como negro. Quer dizer, nesse caso, a pessoa ela é miscigenada, mas ela não é mestiça no sentido étnico e no sentido ideológico, identitário do termo. Quer dizer, como há muitas pessoas também que são miscigenadas e se identificam como brancas. Então, o conceito de miscigenado e mestiço, os conceitos de miscigenado e mestiço podem carregar essa distinção. Quer dizer, o conceito de pardo, aí é uma questão importante, porque o pardo ele se refere também a mestiço, mas se refere a um mestiço específico, né? Se refere a mestiço descendente da mistura de grupos de aparência distinta, né? De grupos raciais distintos, mistura de preto com branco, preto com índio, preto branco com amarelo. Então a ideia de mistura de raças distintas, de grupos que se distinguem dos outros pela aparência física, que é o conceito normalmente empregado para a ideia de raça. Então o pardo ele se refere a um tipo específico de mestiço. Existe, né, por que essa distinção? Porque existe também pessoas que são classificadas como mestiças, mas elas não atendem a esse aspecto do pardo. Por exemplo, os descendentes de japoneses, os imigrantes japoneses, empregavam também o termo mestiço para
qualquer pessoa qualquer descendente de japonês que não fosse apenas descendente de japonês. Ou seja, mesmo que um descendente de japonês, e os japoneses são classificados como raça amarela na classificação de cor-raça empregada no Brasil, mesmo que um japonês se casasse, tivesse um filho com uma chinesa ou com uma coreana, quer dizer, ou seja, que são também de raça amarela, eles seriam classificados como mestiços. Esse termo também foi empregado em algumas colônias de origem alemã, para aqueles descendentes de alemães que tinham filhos, para os filhos de descendentes de alemão com quem não era descendente de alemão, com descendente de italianos, com descendente de portugueses, quer dizer, eram classificados também como mestiços. Mas o conceito de pardo restringe esse conceito de mestiço a esse mestiço que vem da mistura de grupos raciais distintos, de grupos com identidade, que se classificam como identidade índia, branca, preta, amarela, ou alguma outra identidade que seja distinto destas. Quer dizer, é esse conceito de mestiço no sentido de pardo. No Brasil, essa classificação de pardo, ela causa uma situação às vezes sui generis, nessa política que existe atual de classificar pretos e de classificar pardos como negros. A gente vê uma situação bizarra nos processos de criação de território índio. Quando o pardo está numa área no qual os indigenistas desejam expulsá-lo, eles são classificados, são chamados usualmente ou frequentemente de brancos. Às vezes a gente observa na mídia a pessoa falando: olha, os brancos que estão ocupando a terra dos índios. Daí, quando a pessoa vai até o local procurar esses brancos, na realidade você encontra lá, principalmente na Amazônia, isso é regra na Amazônia, mas também é regra na maior parte do país, você encontra uma população formada normalmente por mestiços, por pardos. Quer dizer, muitos desses pardos, inclusive, às vezes com uma aparência física que lembra mais de um índio do que aqueles que se declaram como índios e para os quais os indigenistas desejam entregar a terra. Aí você vai ao local e o único branco, ou os únicos brancos que você encontra no local, são os indigenistas. Você encontra lá o branco da ONG internacional, você encontra lá o branco do Ministério Público, você encontra o branco da FUNAI, você encontra o branco do PCdoB, você encontra o branco do PT, você encontra o branco da Globo, você encontra o branco indigenista, o branco que está lá, o branco da Igreja Católica também. Aí você encontra lá o bispo austríaco, encontra lá o arcebispo italiano, você encontra realmente às vezes branco na área, mas normalmente o branco não é aquele de quem estão dizendo que seria branco. Normalmente esse que está sendo expulso é um
pardo, um mestiço e, em regra, um mestiço descendente dos índios locais, e às vezes descendente descendente dos índios que estavam ali na área antes que a etnia, que o povo índio, ou supostamente índio, para o qual os brancos indigenistas querem entregar a área, chegaram. Às vezes acontece disso. Às vezes acontece você tem uma população de pardos, uma população de mestiços naquela área, descendente dos índios que habitavam ali, originalmente. Daí vem os indigenistas, criam um território índio, rotulam os mestiços de invasores e de brancos e entregam a área para uma etnia índia que chegou à área depois da presença dos índios dos quais o mestiço descende, ou chegou depois da presença do próprio mestiço, que às vezes o mestiço reside naquela área já antes da chegada daquele povo para o qual os indigenistas, os órgãos indigenistas criam o território exclusivo. Então esse aspecto. Daí quando o mestiço é expulso da área, quando não precisam mais inventar que ele seria um branco, eles passam a dizer que ele seria um negro. Quer dizer, como ele é pardo, daí ele vira negro. Daí começa a tratar o mestiço como se ele fosse uma espécie de vagalume, que fica mudando de cor de uma hora para outra. Quer dizer, quando interessa expulsar eles para criar Bantustão, para criar território exclusivo para índios, daí ele é rotulado de homem branco. E quando ele é expulso, ele passa a ser rotulado de homem negro. E normalmente esse processo é feito por uma mídia, aí sim uma mídia de grande parte formada por brancos de verdade, por brancos indigenistas. Se você procurar investigar toda a estrutura do indigenismo, você vai ver que praticamente toda a estrutura do indigenismo é mantida, é sustentada por brancos. Os índios originais, os índios verdadeiros, os índios que existiam no Brasil quando a FUNAI ainda não existia, os índios que existiam no Brasil quando os indigenistas ainda não existiam, à medida que eles foram entrando em contato com os brancos portugueses, muitas vezes os índios também incentivavam os casamentos. Os índios também tinham uma simpatia pela integração, pela mestiçagem, pela fusão com os colonizadores portugueses. Quer dizer, houve locais em que houve conflitos, em que realmente houve um conflito de força entre o conquistador e o povo nativo. Mas houve locais em que essa chegada, esse encontro se deu de uma forma mais harmônica, quer dizer, inclusive com incentivo à mestiçagem pelos índios, É um processo que o Darcy Ribeiro chamava de cunhadismo. Normalmente, às vezes, o índio facilitava o casamento do português, do branco, com uma índia, de modo a transformá-lo em um cunhado. Quer dizer, e dessa maneira trazer o branco para dentro da família dele. Quer dizer, se você tem um potencial inimigo poderoso, uma das formas de você lidar com esse problema, é unindo-se a ele. Quer dizer,
Isso era uma das motivações. Outra é o processo, ou também o processo natural, né, de pessoas que se encontram, né, se simpatizam e desejam viver juntas. Quer dizer, então houve também esse processo de mestiçagem. Pois bem, esse encontro, essa valorização da nossa origem índia, isso aí é indianismo. A valorização da nossa origem índia. Outra coisa é indigenismo, que é um termo também que pode ter diversos significados, mas que atualmente, né, significa a defesa, né, de territórios separados, né, para índios e não índios, né, no modelo inspirado nos bantustões, inspirado também no modelo do apartheid sul-africano, em que você tinha territórios exclusivos para etnias, com o argumento de que era necessário valorizar a diferença e preservar as diferenças culturais daqueles povos nativos. A gente sabe que a FUNAI normalmente, quando faz isso, né, ela usa diversos argumentos, né? Um deles é o argumento do direito originário, né? O argumento de que os índios, por existirem antes do Estado Nacional Brasileiro, né, teriam um direito sobre aquela terra anterior à legislação brasileira, né, inclusive anterior à legislação portuguesa do período colonial. É por isso que não adianta querer argumentar contra a legislação usando títulos de propriedade, como alguns proprietários de terra insistem em fazer e perdem sempre na justiça, né? Porque se você argumentar que você tem um título de propriedade de 400 anos, de 500 anos, não servirá de nada, porque bastará, porque o direito originário simplesmente será usado para argumentar que antes daquele seu título de 500 anos, né, já havia índios naquela terra, porque os índios estavam lá há mais de 500 anos. Quer dizer, já estavam lá antes do descobrimento do Brasil. Então não adianta usar esse tipo de argumento. A FUNAI então afirma que vai indenizar você pelas benfeitorias. Ela não vai indenizar você pela terra, porque pela terra, segundo a ideia do direito originário, ela nunca lhe pertenceu. E você não pode ser indenizado por aquilo que nunca foi seu. Então a FUNAI vai dizer que vai lhe indenizar pela terra, pelas benfeitorias, ou seja, uma casa, uma construção, né, um celeiro, um poço artesiano, e que seja considerado algo que você tenha feito de boa fé. Quer dizer, ela vai dizer que vai lhe indenizar isso, ainda que essas próprias indenizações, normalmente as pessoas que são expulsas dessa terra, né, quando recebem por um valor, né, normalmente elas reclamam que recebem por um valor abaixo do que elas consideram que valiam quando recebem. Mas para nós, como povo mestiço, essa é uma questão de indenização, é uma questão à parte, porque o núcleo da questão do nosso direito como povo mestiço é o nosso direito como povo nativo. Nós temos o direito de permanecer na terra. Quer dizer, o nosso objetivo, o nosso desejo é defendermos o nosso direito a permanecermos na terra, porque isso não está em negociação. Quer dizer, nós somos um povo nativo do Brasil, né, e não há sentido de nós sermos estrangeiros sermos considerados estrangeiros no nosso próprio país. Ninguém invadiu essa terra,
né? Então não há sentido em que nós, né, permitamos passivamente, né, que nos seja estabelecido regras, né, que nos retirem algo que nos pertence, né? Nós temos um território nacional brasileiro e nós, como brasileiros, né, e como mestiços descendentes dos povos originários que habitavam o Brasil, temos o direito de habitar todo o território nacional. E nisso, até a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos apoia, porque segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, qualquer cidadão tem direito de habitar em qualquer local do território do seu estado, né? Então qualquer brasileiro tem o direito humano de habitar em qualquer área do território do estado brasileiro, né? Quem quiser pode pesquisar o texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quer dizer, mas esse aspecto dos direitos humanos normalmente não é lembrado. A nossa luta, assim, o esforço do mestiço, né, tem que ser essa luta de defesa dos nossos direitos, né, da nossa identidade enquanto povo, né? Nós não podemos ficar negociando isso. E essa é uma questão que nós podemos observar que está muito além, né, de simplesmente essa questão de cor, né, essa questão do direito às cotas, a não ter direito às cotas, que são questões importantes. Tem alguns aspectos também que a gente vai poder até abordar depois sobre essa questão, as manobras usadas, né, pelos negristas, né, para ganhar percentuais de cotas e reservar para, né, os classificados como negros as cotas raciais que corresponderiam aos pardos. Isso aí é um aspecto que também é importante ser tratado, até para o pardo, para o mestiço, né, ficar informado, né, sobre essa questão, de um ponto de vista também jurídico, né, porque muitos de nós mestiços ainda não despertamos para os nossos direitos enquanto povo, né, enquanto etnia. Porque, como nós dissemos, quer dizer, miscigenado é apenas um termo de mistura de raça, de mistura de origens. Mestiço, não, mestiço é um conceito também de identidade, é um conceito também étnico. É por isso que já existe legislação aprovada, né? Foi uma conquista do movimento mestiço, uma conquista do movimento Nação Mestiça, né? Que existe legislação aprovada já em 5 estados brasileiros. São 4 leis estaduais, no estado do Amazonas, no estado do Mato Grosso, no estado de Roraima, no estado da Paraíba, leis estaduais reconhecendo o povo mestiço como uma etnia, e também no município de Buerarema, na Bahia, né? Além de outros municípios, né? Manaus, Boa Vista, Altazes, Calida-Várzea, Iranduba, né? Já existe legislação reconhecendo o mestiço como uma etnia, né? E os nossos direitos, né, como povo, né, e como etnia. Quer dizer, da mesma forma que existe a etnia dos Sateremaué, a etnia dos Guaranis, a etnia dos Caigangue, né, existem etnias de povos índios, né, nós, né, povo mestiço, somos uma etnia também nativa. Nós não somos índios, né, mas nós somos um povo nativo. Nós somos um povo nativo, né, surgido
depois da chegada dos portugueses ao que hoje é o Brasil. Então, como povo, como etnia, nós, mestiços, devemos defender a nossa identidade, devemos defender os nossos direitos, pois defendendo os nossos direitos como mestiços e defendendo a nossa identidade, estamos também defendendo a identidade nacional brasileira. Bom dia.